eu vejo muitos comentários de meliponicultores dizendo que o que tem dentro desses alvéolos, desses potinhos aí, é pólen e néctar. E as abelhas sem ferrão, elas não produzem a geleia real. Então quer dizer que isso é um conceito que precisa ser ajustado, né? Aqui está um alvéolo com contraste de fase. Se vocês observarem bem, embaixo tem uma massa escura. Isso a abelha traz lá do pote de pólen, aquele suco do pote de pólen, não é isso? Aquele pólen digerido, e jogam aqui. Essa parte mais líquida é secreção glandular, a geleia real. E mais em cima tem um espaço vazio, o ar. Uhum. E aqui o ovo é colocado em cima dessa parte da geleia real. Ele flutua em cima. E a primeiro momento, o embrião se desenvolve a custo da reserva do ovo. Depois, a larva, forma-se a larva vai absorver toda essa parte líquida para depois forma o aparelho digestivo. Aqui é a absorção apenas por osmose, e aí forma o aparelho digestivo e digere essa parte aqui embaixo. E aí, quando acabou a digestão, essa larva está na fase de pupa. Daí ela faz o cocô. Por isso que na parte de embaixo é mais escuro. Faz aquele senhor cocô de semanas. Antes não faz cocô para não misturar com toda essa coisa aqui. Faz todo esse cocô. Tá vendo? Depois se forma a pupa. A pupa não come mais, vai se desenvolvendo com toda essa reserva. Mas observe essa diferença aqui. Vamos ver um outro slide agora. Observem, no caso das milíponas, que o nível não é igual. Então, será que aquele ovo com programação genética para ser rainha, ser colocado nesse aqui, por exemplo, nos últimos alvéolos aqui, que tem bastante geleia real, não é necessário para desenvolver a princesa? E quando tem pouca geleia, observem aqui mais à direita, será que essa geleia real, embora ela seja geneticamente para a princesa, não desenvolve? É uma pergunta. As perguntas que movem o mundo, hein, Saroto? O Kerr fez várias hipóteses, não fez essa hipótese, estou fazendo mais uma. Sim. O esquema do Kerr é perfeito, mas chega um momento, falha. Uhum. E aqui embaixo, veja bem, aqui embaixo, olhando no microscópio, eu vou ver aqui embaixo o grão de pólen, certo? Uma parte líquida. Então, deve ser mistura de grão de pólen digerido, já tem, inclusive, resíduo do grão de pólen, aquela membrana resistente aqui. E bactéria também. Tem organismo associado aqui dentro. Olha a complexidade. Você tem bactérias, você tem leveduras aqui dentro. Sim. E essas bactérias, inclusive, algumas produzem antibiótico. Muito interessante. E isso que o senhor comentou aí sobre a larva não ter ainda o aparelho digestivo formado, né? Ela na fase em cima, ela absorve por osmose, que ainda não tem aparelho digestivo. Sim. Depois que forma o aparelho digestivo, ela começa a digerir essa parte de baixo. Isso. E é interessante que eu li uma vez um artigo seu que falava assim que o pólen é uma proteína que precisa ser então quebrada. Não, o que acontece é o seguinte, ela tem uma grande pólen de uma membrana resistente à exina. Então, o suco digestivo deve penetrar lá dentro. Leva tempo. Quando o senhor ingere o grão de pólen, quanto tempo ele fica no tubo digestivo? 24 horas. Não dá tempo de digerir. Então, só uma parte do suco do suco do grão de pólen é aproveitado pelo nosso corpo. E aí você tem trabalho muito, muito interessante que dá alguns grãos de pólen aproveitamento, algum tipo de grão de pólen. Trabalho europeu. Grão de pólen é de 2% a 28%. O resto é perdido no cocô. Tanto sim que o porco se alimenta do excremento humano e aproveita. Quanto tempo ele fica no grão de pólen, no pote de pólen? A abelha regurgitando saliva lá dentro. 10, 20 dias.
Aproveita bem maior do que nós. Sim, porque já está sendo quebradas as moléculas ali, né? Exato, exato. E aqui fica aquele revestimento do grão de pólen que é a exina. E é um polímero. É tão resistente que o geólogo, por exemplo, vai na Terra, lá, por exemplo, aqui 20 mil anos existia planta tal, que cada planta tem um tipo de grão de pólen, cada espécie. Uhum. Tá? E vem conserva, é que nem pneu. Então, como é que eu sei que o aproveitamento do grão de pólen? Eu vou lá no seu cocô, se eu comer o pólen hoje, eu vou lá amanhã no seu cocô e vou lá no microscópio. Aqui o grão de pólen aqui está com todo o material aqui dentro. Aqui o grão de pólen está vazio, tá a membrana, coisa simples. Eu não sei por que o pessoal se contesta. Muito interessante. Tá? É um exame bem fácil, qualquer um pode fazer. Dá 200 aumento, né? Aqui, esses dias, aqui a Patrícia fez, inclusive. Não fez no cocô, mas fez só. Ela viu os vários tipos de grão de pólen no microscópio. Tá? Uhum. E viu um vazio, outro cheio, assim por diante. Muito bom. Nós pegamos na planta para ver se a abelha está indo naquela planta. E pego o grão de pólen, examino lá na lanterna e vou ver depois no pote de pólen para ver se está o mesmo tipo de grão de pólen. Muito bom. A fagaça tem um grão de pólen assim, que é bem diferente dos outros. Então, olha ali, ela foi lá. Não é problema. E no cocô é a mesma coisa. Se alguém quiser aproveitar mais tempo, acho que tem que fechar a saída e fica mais tempo lá dentro do corpo. Mas mesmo assim, veja bem, mesmo assim aproveitando 20%, vamos supor, é um alimento espetacular. Sim. Certo? Mesmo esse aproveitamento pequeno é um alimento espetacular. Uhum. Agora, não dá para comer Quer dizer, você pode pegar o grão de pólen fechado no pote de pólen. Quando a abelha fecha, ela tirou todo o suco. Pode alimentar, porque ali ainda tem as bactérias, porque ali tem as bactérias, as leveduras que estão ligadas à digestão, que são as mesmas do nosso corpo. Uhum. Então, isso aí ajuda a digestão. Embora a maior parte do material já foi usado pela abelha. Uhum. Tanto sim que você pode pegar um ponto de pólen fechado, deixar fora da colmeia. Então, o que acontece? As abelhas vão lá, tiram a cera, mas deixam aquela montoeira de grão de pólen. Outro dia pus lá um pote fechado de grão de pólen, cortei no meio, fechado, numa outra colmeia. No dia seguinte foi olhar. As abelhas saindo com um tipo de grão de pólen para fora, jogando aquela porcaria fora, do resto. Porque não presta mais para elas. Não presta mais para elas. Não sei por que o pessoal contesta, é questão de fazer experiência. Vamos fazer experiência e vamos contestar. É que muita gente vê as propriedades do grão de pólen, mas ele tem que ser tirado lá de dentro, só isso. Uhum. Sauron, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu vejo muitos comentários de meliponicultores dizendo que o que tem dentro desses alvéolos, desses potinhos aí, é pólen e néctar. E as abelhas sem ferrão, elas não produzem a geleia real. Então quer dizer que isso é um conceito que precisa ser ajustado, né? Geleia real é uma secreção glandular. As abelhas sem ferrão produzem geleia. Então é só conceito, é preconceito. A Apis, só ela que produz geleia real. O que é a geleia real da Apis? É secreção glandular. Uhum. Tá? Aqui é secreção glandular. Por que eu não posso chamar de geleia real? Sim.